Eu quero falar sobre essa fórmula que vocês aplicam no Brasil. Então, esse daqui é o valor do bolo que você vende, tá? Como é que você chegou nesse valor aí no Brasil? Você chegou nesse valor aí no Brasil porque você saiu para comprar material e você gastou R$ 34. Então, você gastou R$ 34. Com a fórmula do Brasil, você pega os R$ 34, multiplica por 3, você chega no valor do seu bolo. O que é que no Brasil se fala? Multiplica por 3 porque 1 é o material, 2 são os gastos invisíveis, 3 é a mão de obra, tá? Tá errado? Não, não tá errado, tá? Mas o que acontece? Mão de obra, gente, não é lucro, tá? Então, aonde que essa fórmula aqui tá errada? Ela tá errada porque ela não está te dando lucro. Porque, principalmente, quem trabalha em casa pensa que mão de obra é lucro. Gente, mão de obra não é lucro. Então, mão de obra não é lucro, tá? Mão de obra é o tempo que você leva para produzir alguma coisa. Você, hoje, trabalha em casa ou trabalha em algum outro lugar, mas você trabalha sozinha. Então, você se paga. É a sua mão de obra. Mas vai chegar uma hora que você vai crescer. Não é isso que todo mundo quer? Crescer? Então, vai chegar uma hora que você vai crescer e que você vai ter que pagar alguém. E aí, se você paga essa mão de obra para alguém, a sua empresa fica sem lucro. Porque mão de obra não é lucro, gente, tá? O que é a fórmula americana? A fórmula americana, ela divide o valor do seu produto, que aqui você chegou no 102, vamos dizer, pela fórmula brasileira. Vocês vão ver que tem alguma coisa errada, tá? Pela fórmula brasileira, que chegou no 102, a fórmula americana, ela é dividida da seguinte maneira. 30% do valor tem que ser matéria-prima. 30% tem que ser os custos invisíveis. 30% a mão de obra e 10% o lucro, tá? Então, se eu fizer essa fórmula aqui, ela deu o mesmo 102, né? Porque o preço brasileiro foi 102. Só que, olha só aqui a matéria-prima, quanto é que deu? 30 e 60. E eu gastei 34. Então, tá errado isso, gente. Por quê? Porque se você calcula dessa maneira, você não está perdendo dinheiro. Não está perdendo dinheiro. Você trabalha sozinha. Mas você também não está ganhando dinheiro. Porque esses 10% de lucro, ele serve para pagar o dono da empresa, para o dono da empresa reinvestir na empresa dele. Então, se você não calcula dessa maneira, você está deixando de ganhar dinheiro. Você está pagando, mas não está. Então, eu escuto muita confeiteira falar assim: ah, mas eu não vejo dinheiro. Ah, mas eu não estou ganhando dinheiro. Ah, mas é porque você está fazendo a fórmula de maneira errada. Bom, matéria-prima é tudo aquilo que você usa para fabricar o bolo,
Então, todo o material necessário para fabricar o bolo, toda embalagem que você usar é a matéria-prima. Então, todo o material que você saiu comprar para fazer aquele bolo. Custos invisíveis. O que é que está incluído nos custos invisíveis? Aluguel. Ah, Angélica, mas eu não pago aluguel. Eu trabalho em casa. Sim, você paga aluguel. Se a sua casa tem 3 quartos, banheiro, sala, cozinha, você vai pegar o valor do seu aluguel, vai dividir pelos 3 quartos, pela sala e pela cozinha. São 5. Você vai dividir por 5. Quanto que é o aluguel da cozinha? Você já sabe quanto é o aluguel da cozinha. Então, esse é o valor que você tem que agregar no seu bolo, tá? O aluguel da cozinha. Então, você vai pegar o aluguel da cozinha, vai dividir por 30, né? Que é um mês inteiro, vai dividir por 30. E você vai ver quanto custa a sua cozinha por dia, tá? Então, você sabe quanto custa por dia, você vê quantos bolos você faz no dia. Ah, Angélica, mas eu só faço bolo sexta e sábado. Então, o aluguel vai ficar mais caro, porque você não produz nos outros dias. Você tem que pegar essa porção do aluguel da cozinha da sua casa para você saber e incluir isso no seu bolo. Detergente, água, luz, você vai fazer a mesma coisa. Quantas pessoas vivem na sua casa? 5 pessoas, mais a empresa, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a água, você vai pegar a luz, vai dividir por 6. 1/6 equivale ao que você usa para o bolo. Vocês vão pegar água, luz, o que você gasta de material de propaganda, tá nos custos invisíveis. O que vocês gastam com gasolina, né, para poder ir entregar ou para poder comprar material, isso está nos gastos invisíveis. Então, toda essa parte, se você faz propaganda no Facebook, se você faz propaganda no Instagram, seu cartãozinho de visita, tudo isso faz parte dos gastos invisíveis. Tem mais uma coisa que faz parte do gasto invisível, que aqui a gente chama de overhead. Overhead é tudo aquilo que você... desperdício, por exemplo. Desperdício é overhead. Então, o que é um desperdício quando você faz bolo? Sabe aquele recheio que você não usou, que você guardou na geladeira? Isso é desperdício. Sabe aquele bolo que não deu certo? Isso é desperdício. Sabe aquilo que você largou na lata? Ou o produto que você comprou para fazer, por exemplo, você compra um chantilly, mas você usou metade do chantilly. Aí você não teve outro bolo para fazer. E aquele chantilly estragou na geladeira. Isso faz parte dos custos invisíveis. Como que eu vou calcular isso no meu bolo? Bom, como que você vai calcular isso no seu bolo? Você vai usar a mesma fórmula da matéria-prima, que é o 30%, tá? Para esse daqui dos custos invisíveis, dos desperdícios. Então, você sabe que você vai pegar, por exemplo, você vai determinar, você sabe que o seu bolo, o que você gastou para fazer aquele bolo foi R$34, tá? Então, R$34 equivale a 30% do valor do meu bolo. Então, o custo invisível também tem que ser esses R$34. Se ele não for R$34, você está gastando demais. E aí é que você tem que ver aonde você tem que enxugar na sua empresa. Porque, gente, essa conta aqui, ela tem dessa divisão, ela pode variar. Por exemplo, se você gastar 40% de matéria-prima, porque você está fazendo um bolo gourmet,
Você pode gastar 40% de matéria-prima, mas você tem que diminuir em alguma outra coisa aqui, tá? Quando você determina o preço do seu bolo. Então, essas porcentagens, elas podem variar. Por exemplo, dos custos invisíveis, você não teve desperdício, então você pode gastar um pouco mais ali em cima. São flutuantes, a gente chama de flutuantes, tá? A mão de obra também pode flutuar, mas lembre-se, mão de obra não é lucro, tá? Se você mudar, aumentar aqui, aonde vai diminuir? Aqui, ó, no dinheiro que você vai enfiar no bolso, tá? Então, você não pode aumentar esse daqui e diminuir aqui. Porque se você diminui aqui, você leva menos dinheiro para casa. Isso aqui é a saúde da sua empresa. Isso aqui. Por isso que muitas de vocês se sentem desanimadas, porque vocês não calculam isso aqui. Então, gente, ó, pela fórmula brasileira, o material aqui é 34. Eu não posso aplicar isso daqui nessa fórmula aqui. O meu preço aqui não pode ser esse. Então, como que eu vou fazer a mudança do preço? Eu vou colocar aqui para vocês verem como pela fórmula americana, como que vai ser o preço. Então, se eu gastei 34, vamos colocar o 34, que é o mesmo. E o lucro, tá? Que é 10%, ele é acho que 10 e 20, se eu não me engano, gente. Se eu não me engano. No final a gente vê. Eu acho que é isso, 10 e 20. Então, vamos ver quanto é que vai dar esse bolo. Olha aqui aonde está a diferença. Tá? Ó. Aqui. Pela fórmula brasileira. Pela fórmula brasileira seria 102 o valor do seu bolo. E por essa fórmula 112,20. Né? Deve ser um pouquinho mais. Eu tenho que calcular de cima para baixo, mas 112, 10% seria 11,20. Deve ser isso. 11,20. Então, 4, 8, 12, 13. É, mais ou menos isso, tá, gente? Não vou chegar no valor exato. Mas então, olha só, aonde vocês estão perdendo dinheiro? Ah, é tão pouquinho, é só R$11. É, só R$11. R$11 em cada bolo. Se você faz 10 bolos, já são R$100. Se você faz 100 bolos, já são R$1.000. E assim por diante. Então, é aqui que a gente vê a saúde da nossa empresa. Mesmo você tendo a empresa em casa, gente, a gente tem que calcular isso aqui. Essa fórmula, ela serve para bolo comum, tá? Bolo que você não vai trabalhar nada artístico. Agora, se você vai fazer um bolo de chantininho, que você vai botar os enfeitinhos, se você vai fazer um bolo de buttercream, um bolo de pasta americana, você não pode trabalhar somente essa fórmula. Você tem que agregar o valor artístico. E o valor artístico você agrega depois desse valor aqui. Então, você tem um valor para o seu bolo de vamos colocar aqui, R$113. Um valor
sem ter o valor artístico. Então, vamos pensar que você vai fazer um bolo de pasta americana todo cheio de modelagens. Quanto tempo você leva para fazer essas modelagens? Isso tem um valor, gente. Quanto tempo você demora para decorar um bolo de buttercream, fazer os bicos, fazer as coisas? Isso tem um tempo, tá? Então, você é que vai determinar o valor artístico daquilo que você faz. Então, você calcula sempre o valor artístico em cima do valor dessa fórmula. Normalmente, eu aconselho você a criar um preço para bolo artístico. Então, você trabalha um bolo artístico por pessoa e não por peso e não por tamanho, mas por número de pessoas que vai ser servido. Você calcula um valor de um bolo artístico pelo tempo gasto no seu bolo, pela quantidade de trabalho que você vai colocar. Quanto mais detalhes tiver no seu bolo. Então, aí você vai dar um valor artístico para o seu bolo. Então, gente, se você está vendendo um bolo de aniversário normal, tipo esse cupcakezinho aqui que eu fiz, simplesinho, um bolo com acetato, um bolo torta, um bolo de cenoura, um bolo vulcão, um bolo de tsunami, essa fórmula aqui, tá? Perfeita para você trabalhar. Você vai ter o valor da sua matéria-prima, você vai ter o valor dos custos invisíveis, você vai ter o valor da sua mão de obra. Gente, lembrando bem, mão de obra não é lucro. Porque se você bota um ajudante com você, o ajudante ganha a mão de obra e você fica sem dinheiro. Ou então você nunca vai colocar um ajudante com você, porque você não vai ter dinheiro para pagar esse ajudante. Então, mão de obra e lucro são duas coisas diferentes. Então, vamos lá. Lucro não é mão de obra. Valor artístico é calculado em cima do seu trabalho, em cima daquilo que você leva a fazer. Além disso, tem uma outra coisa. Em cima do valor artístico tem tempo de experiência, fama, né? Tipo de trabalho que você entrega. Então, tudo isso entra nesse valor artístico. Eu costumo fazer uma brincadeira e eu costumo falar o seguinte: o preço de um hotel Hilton não é o mesmo preço de um hotel Ramada. Eu não sei aí no Brasil quais são os hotéis top de linha e o mais simples. Mas, quem está começando não entrega ainda, não tem a prática ainda de quem já tem 20 anos de profissão, tá? Você não tem. Então, não adianta você querer cobrar o mesmo valor daquela confeiteira que está na sua cidade, que faz 20 anos, que entrega aquele trabalho top de linha e você começou hoje. O seu preço não pode ser o mesmo dela. Primeiro, por quê? Porque você não vai entregar o mesmo tipo de trabalho dela, a não ser que você seja uma gênia de fazer bolo. Mas você não vai entregar o mesmo patamar dela. Só que você também não pode cobrar a quem. Você não pode fazer alguma coisa muito lá embaixo. Porque aí você começa a prostituir o mercado, que a gente chama de prostituir o mercado. Então tem que ter uma linha, gente. Qual é o mínimo a se cobrar e o máximo não existe. Por quê? Porque o máximo você dá o preço. O cliente, muitas vezes vai pagar porque ele está fazendo com a top. Está fazendo com a top, ele quer fazer com a top, ele vai pagar. Você pode até entregar o mesmo trabalho que a top, mas você não tem a fama da top, você não pode cobrar igual a top.
Um dia você vai chegar lá. Por quê? Porque quando você tiver seus 15 anos, seus 10 anos, você vai estar lá num patamar e vai ter gente começando. Então, sempre vai existir essa escala, gente. Então, a gente tem que aprender isso. Primeiro, o valor artístico, você é que determina. Mas tenha cuidado na hora de determinar o seu valor artístico. Não comece por cima, porque daí talvez você não alcance a quantidade de clientela que você poderia alcançar. Mas também não comece por baixo e não desvalorize o seu trabalho. Não desvalorize o seu trabalho. Pense com carinho. Você está começando, então você tem que primeiro ter esse valor aqui calculado. Você já sabe quanto você gasta para fazer o seu bolo. Você já sabe quais são os seus custos invisíveis. Lembrando, gente, custo invisível: aluguel, água, luz, telefone, porque a gente usa bastante telefone, desperdício, gasolina, e todas essas coisas fazem parte dos custos invisíveis. Propaganda, cartão de visita, mão de obra, tudo aquilo que você usa para fazer, né? Sua mão, funcionário, e isso aqui não é lucro, tá? E o lucro, quem fica com lucro? O dono da empresa, não é o funcionário. Então, isso aqui é que vai limpo para o seu bolso. Se você é a única pessoa na sua empresa, você merece receber o seu pagamento, que é a mão de obra, tá? Mas você tem que ter o lucro. No Brasil, costuma-se usar assim, custou 50, vendo por 100, acha que os outros 50 é o lucro. Não é, gente. Não é. Valor artístico. Primeiro, vamos dizer que você está fazendo um bolo, você é iniciante, tá? E você está fazendo um bolo de chantininho ou um bolo de buttercream. Você vai observar o tempo que você levou para fazer o bolo artístico. Então, fora a sua mão de obra para produzir o bolo, porque você produziu, fora tudo que você fez para produzir o bolo está pronto, você vai decorar esse bolo, ali você vai calcular quanto tempo, depois de pronto, você não sabe ainda como calcular, você vai pegar esse bolo e você vai começar a decorar esse bolo. E você vai ver quanto tempo você leva para decorar esse bolo. Bom, vamos dizer que você não tem experiência e que você levou 2 horas para fazer um bolo de buttercream. O buttercream já estava pronto, o bolo já estava recheado, já estava tudo pronto. Você só ia decorar. Vamos dizer que você levou 2 horas. Quanto vale a sua hora? Você vai decidir. 10 dólares, 10 reais, 20 reais, 30 reais. É isso que vale a sua hora? Você levou 2 horas, você multiplica e você bota no seu bolo. Isso é o valor artístico do seu bolo. Você fez modelagens para colocar no seu bolo, tá? É um bolo simples, você só passou um chantilly ali, um buttercream liso, não precisou fazer nada. Mas você fez vários enfeitinhos para colocar no bolo. Quanto tempo você levou para fazer cada enfeitinho? Eu costumo cobrar por peça, né? Então, por exemplo, 25 dólares ou 25 reais cada bonequinho. E eu determino, é um pouco mais trabalhoso, sei lá, 50 reais. Então, você determina por peças adicionadas o valor artístico. Então, o bolo custa tanto e a peça... Por exemplo, quando você compra os tops de bolo, quanto é que a sua colega que faz o top cobra para fazer um topper de bolo? Por exemplo, a Lili aqui, ela me cobra 25, 30 dólares um topper de bolo. Esse daí é o valor artístico dela, porque em termos de material não se gasta, mas é trabalhoso, porque tem que cortar, tem que colar um no outro. Então, é mais valor artístico do que material. Então, é isso que vocês têm que entender. O valor artístico, quem determina é você. Se você não está entregando ainda uma coisa muito joia, e a gente tem que ter o olhar crítico para isso,
eu não estou entregando um negócio muito bem feito, então eu não posso cobrar um valor artístico muito alto. Porque eu não estou entregando um produto ainda com perfeição. Agora, se eu sou uma Neiva da vida, uma Sandra da vida, as meninas do biscuit, entendeu? Que são expert no assunto de fazer as modelagens, eu já posso cobrar um preço, porque eu estou entregando uma obra de arte. Gente, obra de arte, o artista é que põe o preço. Tem toppers. Se tem toppers que custam mais caros do que bolo. Sim, existem toppers que são mais caros que o bolo. Por exemplo, um bolo meu, simples, de brigadeiro, custa $38. Ele é um bolo simples. É o bolo que eu tenho o menor lucro, porque ele é o meu carro-chefe, é o bolo que eu mais vendo. Então, eu vendo muito dele, eu posso ter menos lucro nele, porque eu ganho na quantidade. Ele é o meu bolo chamariz. Né? Isso é outra coisa que eu vou falar para vocês. Nós temos que ter produtos chamariz. É um produto que eu tenho pouco lucro, mas que me chama o cliente. Mas aí o cliente quer, ele quer um bolo de brigadeiro. Mas pode adicionar morango? Pode, 5 a mais. Mas pode adicionar um negócio dourado? Pode, 5 a mais. Pode adicionar? Pode, 5 a mais. E assim você vai agregando valor ao seu bolo. Os produtos são caros, gente. O bolo custa caro. Então, você tem que aplicar. Agora, o que você pode fazer nessa fórmula aqui, se a sua matéria-prima custa 40, provavelmente o seu custo invisível, como você mora numa cidade pequena, o seu custo invisível é mais barato. O aluguel é mais barato, a conta de luz é mais barata, as distâncias são menores. Então, você diminui aqui, ó, tá? Ou, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma variável de mão de obra. Aonde a gente mora, na Flórida, a mão de obra é a mais barata dos Estados Unidos. Então, pode-se haver também, inclusive, uma variável aqui na mão de obra, tá? Você pode ter, aplicar dessa maneira. Você tem uma matéria-prima muito cara, então você cobra 40% do seu bolo matéria-prima, 20% ou 25% e 25% de mão de obra, tá? O que não pode mudar, gente, é o seu lucro, porque quando você muda o seu lucro, é menos dinheiro no seu bolso. Aqui você muda, tá? Então, nos cursos que a gente faz aqui, e esse curso que eu fiz, ele deixou bem claro, ele falou assim, olha, 90% aqui pode ser mudado, tá? Aqui eu posso fazer, por exemplo, se eu vou fazer um bolo gourmet, eu vou usar produtos mais caros, eu posso usar 40% de matéria-prima, mas eu tenho que diminuir em alguma outra coisa se eu quero manter o mesmo preço, né? O mesmo preço. Agora, se eu altero aqui o valor da matéria-prima, eu altero também o valor do meu produto final. Tá? Então, é sempre isso. No meu caso, tá? A Dani sabe disso, o meu bolo é mais barato do que a Dani. Mas a minha produção é maior, eu compro o produto mais barato. Então, eu consigo vender mais barato o meu bolo, mas alguns, não são todos. São aqueles bolos chamariz, o carro-chefe, né? Então, esses bolos que eu faço 20, eu faço 30 de uma vez, eu consigo cobrar ele mais barato, porque eu vou o mesmo tempo numa panela para cozinhar 5 leite condensado, são 10 leite condensado, 20 leite condensado, eu faço em produção. Então, quando eu faço em produção, eu consigo pôr um preço do meu bolo mais abaixo. Por quê? A funcionária vai fazer vários bolos de uma vez só, rende o tempo. Então, a gente ganha menos no produto, mas a gente vende mais, tá? Se você apresenta um trabalho de melhor qualidade, é claro que você pode se comparar ao preço de quem tem mais tempo, tá? É o que eu falo para vocês, gente. Eu, Angélica, nunca tive dom artístico. Nunca tive.
Eu sempre fui uma pessoa muito atrapalhada. Eu falo que eu tenho 2 mãos esquerdas, mas Deus capacita os escolhidos. Ele me escolheu para essa profissão. E eu mesma, às vezes, olho para um bolo que eu faço e falo, uau, eu fiz isso? Eu não acredito que eu fiz isso. Por quê? Eu precisei ter muito tempo de experiência para chegar no ponto onde eu já estou. Então, nós vamos simular isso daqui, tá? Eu vou colocar o valor que eu cobro de um bolo de 30 pessoas, tá? Então, gente, a realidade aqui é diferente do Brasil, mas vamos pensar nessa... Eu cobro um bolo de pasta americana 180. A partir de 180. Porque se o bolo tem muito detalhe, eu cobro mais. Por exemplo, se o bolo tem modelagem, ele vai custar até 240. Vocês estão vendo que aqui nós temos $60 a mais, que entra no valor artístico. Só que a matéria-prima para eu produzir esse bolo aqui, se eu fizer essa conta, né, 40% desse bolo, eu não gasto tudo isso de matéria-prima, tá? Então, o que eu quero explicar para vocês, quando você tem uma matéria-prima muito cara, por exemplo, você vai gastar 40% do valor, mas é um bolo artístico, você pode tirar da mão de obra, tá? Vocês estão vendo que eu tirei aqui da mão de obra, 10% eu passei para a matéria-prima, porque é um material mais caro, você vai usar pasta americana, mas é um produto que você vai cobrar valor artístico. Então, esse valor artístico entra para complementar essa mão de obra, tá? Então, isso que eu queria explicar para vocês. Mas vamos fazer essa fórmula aqui do 180. Agora eu vou precisar da calculadora, gente, porque de cabeça eu não sei. Então, vamos lá. 180, 40% é 72. 30%, 54. 20% é 36. 10% é 18, tá? E aí entra a questão do valor artístico. Então, vamos somar aqui 72 mais 54 mais 36 mais 18. Vai dar o 180, tá? Então, esse aqui, 180. Aí, o bolo tem modelagem, tem aplique, tem... Então, eu vou cobrar mais 30 de valor artístico. Como que eu cheguei nesse valor de 180? Eu cobro 6 por pessoa, o bolo de pasta americana. E eu cobro 5 por pessoa, o de Buttercream. Então, só que tem um porém. Eu não cobro bolo de pasta americana, mesmo que a pessoa peça um bolo para 10 pessoas. Eu tenho um valor mínimo para eu fazer um bolo de pasta americana. Então, se eu vou fazer um bolo de pasta americana, que seja o menorzinho de 15 centímetros,
Angélica, determinei que eu não faço bolo de pasta americana por menos de $120. Se ele é o de 6 inches, eu até, se for um bolo muito simples, eu posso cobrar $100. Mas eu não faço menos do que isso. Então, você tem que determinar qual é o menor valor que você vai cobrar dentro das possibilidades que você tem. Então, por exemplo, eu cobro 6 por pessoa o bolo de pasta americana. O menor bolo, se eu fosse cobrar 6 por pessoa, o menor bolo de 10 pessoas, eu ia cobrar $60. Não vale a pena eu fazer um bolo de pasta americana por $60. Por que que não vale a pena? Porque vai me levar mais ou menos em botar a pasta americana, botar os enfeitinhos, sei lá, 1h30, 2 horas. O custo do meu bolo de matéria-prima é maior nesse caso, porque o bolo é pequeno. Então, quanto menor o bolo, mais caro ele é para você, gente. Por isso que muitas vezes eu não faço o bolo de 15 centímetros, a não ser que seja de altura dupla. Só bolo de 15 centímetros para 10 pessoas, não faço, porque não vale a pena. Mesmo nessa época de pandemia, que todo mundo diminuiu, eu não faço, porque não vale a pena fazer bolo artístico muito pequeno para cobrar o valor de 10 pessoas. 10 pessoas, $60, não dá para cobrar. Então, você quer um bolo artístico? 10 pessoas, ok, ele vai custar $100, porque eu tenho que cobrar o meu valor. Então, gente, vocês têm que estipular qual é o seu valor artístico. O meu valor artístico eu estipulei em 30. 30 é o meu valor artístico. Então, por exemplo, um bolo de 10 pessoas, ele custa 60, porque eu cobro 6 por pessoa. Eu sei, eu já fiz as contas, eu sei que ele dá 6 por pessoa, dá para pagar o bolo, o custo do bolo. Ok, mas um bolo de 10 pessoas que custaria 60, eu não posso vender, porque tem o meu valor artístico. Então, o meu valor artístico é 30. Então, 90 é o mínimo. 100 é o mínimo que eu posso fazer. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo colocar? Valor artístico é o seu trabalho, porque você é uma boleira, e uma boleira, ela tem um valor artístico. Porque pensa um pintor que pinta um quadro, tá? O que é que ele vende? Gente, ele não vende tinta, óleo, pincel e tela. Ele vende um valor artístico. No nosso caso, boleira, além de vendermos valor artístico, a gente tem produto, porque a matéria-prima do nosso produto é cara. Então, a gente vende um produto que tem matéria-prima, que tem custos invisíveis, que tem mão de obra, que tem lucro, porque ele tem que dar lucro para você, gente, porque se ele não der lucro, não vale a pena vender. Vender por vender ou para fazer bonito, para dizer que você é boleira, não existe, gente. Não existe. Você tem que vender bolo para fazer dinheiro. Não é para fazer bonito, não é para ter seguidores no Instagram. É para fazer dinheiro. Então, se é para fazer dinheiro, mão de obra não é lucro. Lucro é aquilo que você pagou tudo, inclusive a sua hora trabalhada, e você enfiou no bolso e você faz aquilo que você quiser com aquele dinheiro. Você investe na sua empresa, você vai viajar, você faz o que você tiver que fazer. Tá? Então, o bolo decorado, ele tem um valor artístico. E você tem que estipular esse valor artístico. Você que tem que determinar quanto custa, quanto você custa. O valor artístico é quanto você custa, tá? Então, eu custo hora 30. Fora a mão de obra. Eu custo o meu conhecimento, o meu know-how, né? Que as pessoas, chique a palavra, know-how.
A minha arte custa 30 a hora, 30 o design, 30... Deu para entender o que é que eu quero falar? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma coisa muito cara, chamada mão de obra. A mão de obra aqui, ela é mais cara do que produto. Muitas vezes, aqui, ó, é mais caro do que aqui pra gente. A nossa realidade Estados Unidos, muitas vezes, matéria-prima é mais barato do que mão de obra. Aqui, na minha empresa, a minha fórmula é ao contrário, tá? É 20%, 25%, 30% de matéria-prima e 40% de mão de obra. Porque a hora trabalhada é cara. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Não é o cliente que põe preço no seu produto. É você que põe preço no produto que o cliente vai comprar. Mas se o cliente não pode pagar, ele talvez não possa ser o seu cliente. Nós temos um grave, mas um grave defeito de nos diminuir para atender o cliente. Isso não pode acontecer, gente. Porque esse tipo de cliente, ele sempre vai exigir de você que você se diminua para atender ele. Então, a gente não pode. A gente tem que entender o seguinte: por menos disso aqui, eu não faço. Você tem que ter essa no trabalho artístico, tá? No trabalho artístico você fala, por menos disso eu não faço. Ah, mas eu, pelo menos aqui, eu escuto muito falar, ah, mas lá no Publix custa tanto. Compra lá no Publix. Simples. Por quê? Porque o Publix, ele não vai vender um produto gourmet que eu faço. O Publix não vai vender o sabor que eu tenho. O Publix não vai vender a arte que eu tenho. Ah, mas eu queria comprar com você. Meu preço é esse. Pronto, gente. Não tenha medo de falar para o seu cliente qual é o seu preço. Entenda também a postura do cliente. Ah, eu queria isso. Porque, gente, brasileiro, isso é mal de brasileiro, tá? Não é... Americano não faz isso com a gente. Mas o brasileiro, ele quer pagar, ele quer muito por pouco. Infelizmente, isso acontece com a gente. Tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, que é muito por pouco. O que a gente tem que fazer para o cliente é o seguinte: se ele fala, tem 5 ursinhos no bolo, você cobra R$20 cada ursinho. Vai ficar 100 a mais o bolo. Ah, mas é muito caro. Você pode, das duas, uma. Ou cobrar 15, ou cobrar 18 cada ursinho e colocar os 5. Ou falar para sua cliente, faz 3, faz 4. Ou compra fora. Muitas vezes eu falo isso para cliente. Compra fora. Entra aí nos sites da vida e veja. Aí eles vão ver que comprar fora vai ser o mesmo preço que pagar pra gente. Porque é trabalho artístico, gente. Todo mundo cobra. E eu vou falar para vocês o seguinte. Eu já vi gente cobrando isso do cliente, tá? E isso, por lei, é crime cobrar do seu cliente. Nós temos maquininhas para cobrar, nós temos aplicativos para cobrar, para ser uma segurança para a gente, mas essa segurança custa. E ela vem aqui, ó, custos invisíveis. Isso já está calculado no seu bolo aqui. Então, se você trabalha com maquininha, se você trabalha com cartão de crédito, você tem que pegar os 3%, 2%, sei lá quantos por cento a maquininha cobra do valor e colocar aqui, ó, neste custo, tá? Neste custo aqui, porque isso vai ser descontado de você, mas não do cliente. Você nunca pode descontar isso do seu cliente. Muito bem, matéria-prima. Todos os insumos que você compra para fazer o bolo. Embalagens.
Deixa eu ver o que é mais. Tudo aquilo que você... Agora, gente, pensa bem que quando você compra, por exemplo, um leite, você tem que entender como que você vai calcular o valor da matéria-prima no seu... Você tem que ter a ficha técnica, tá? Você tem que ter a ficha técnica com as medidas de da receita. E aí você vai pegar cada produto que vai na sua receita, por exemplo, ovo, né, a quantidade de leite, manteiga e por aí vai. Então, você vai pegar na ficha técnica a quantidade, você vai pegar a embalagem, a lista no supermercado, quanto você gastou cada produto. Então, você comprou uma caixa com 12 ovos, custou 5, você usou 6 ovos, então quer dizer que nessa receita vão 3. O leite e assim por diante. Vocês têm que, na primeira vez, dá muito trabalho, gente. Muito, muito, muito trabalho. Vocês têm que anotar tudo. Por exemplo, você compra um negócio grande assim de Nescau, por exemplo. Aí você vai, na sua receita, vão 5 colheres de Nescau para fazer o brigadeiro. Vai lá, pesa, vê quanto deu, quanto custou o pote de Nescau, quanto deu ali, faz é matemática pura, gente. Faz a porcentagem, coloca lá o valor. Vocês precisam fazer isso. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter o valor, o material que vocês gastam, todos os insumos, vocês vão ter o valor X que vocês gastaram lá. Aí, você vai saber, esse bolo, esse material você usa para fazer um bolo para quantas pessoas. Então, aí depois, se você dobra a receita, para quantas pessoas dá esse bolo? E assim por diante. A matéria-prima. A matéria-prima é um pouco mais fácil, é mais trabalhosa, mas é um pouco mais fácil porque você lida com exatidão, tá? Então, muito bem. Aí, quando você fizer isso, você anotar tudo, você tem o valor de quanto custa a sua massa, você tem o valor de quanto custa o seu recheio, tá? Então, você pesa esse recheio ou você usa por medida de xícara, não sei como você faz. Então, você tem aquele valor. Então, quando você vai fazer um bolo maior, você já sabe que você vai usar tanto de massa, tanto de recheio, tanto de cobertura. Então, você multiplica aquele valor pela quantidade, pelo tamanho que vocês vão fazer. Bom, depois da matéria-prima, a gente tem os gastos invisíveis. O nome já diz, né? A gente não vê. Então, você mora de aluguel, uma casa de 3 quartos, sala e cozinha. Divide pelo número de cômodos e você paga R$1.000, então você sabe que a cozinha custa R$200. A cozinha. Aí você gasta na sua casa R$100 de água. Tem 5 pessoas na casa, mais o seu trabalho. Você vai dividir os R$100, vai dividir por 6. Vamos dizer que tem 4 pessoas, fazer coisa conta exata, né? Tem 4 pessoas mais a empresa, tem 5. Então, você vai dividir por 5, você sabe que R$20 é a água. Aí você sabe que você gasta R$500 de luz. Então, quer dizer que vai ser R$100 de luz. Desperdício. Como que eu calculo o desperdício? O desperdício você vai pegar o valor de um bolo. Porque a gente não desperdiça bolo todo dia,
né? Vamos dizer que às vezes você tem desperdício uma vez no mês. Sabe aquele bolo que você fez, você caiu no chão? Ou sabe o recheio que azedou? Então, como você calcula o desperdício? O desperdício você pega o valor de um bolo seu. Desperdício. Você pega o valor de um bolo seu e coloca aqui. Vamos colocar 40 de desperdício, tá? Deixa eu ver o que mais que você vai colocar aqui. Você vai colocar seu celular, por exemplo. Você usa o seu celular para trabalhar. Quanto você paga na conta do seu celular? Você paga R$100? 50 é para você usar pessoalmente, 50 é para a empresa. Então, você coloca lá, 50. Tudo isso, gente, vocês têm que anotar e botar. Gasolina. Quanto você gasta de gasolina na semana? Anota tudo. Então, quando você tiver o valor dos seus gastos invisíveis, vamos dizer que no final das contas aqui, deu R$1.000 de gastos invisíveis. Como que eu vou calcular isso no meu bolo? Vamos lá. Então, vamos dizer que o gasto invisível. Então, a gente agora vai formar o valor do bolo, tá? Então, vamos dizer que eu fiz todas as minhas contas, né, de uma massa de bolo. Eu fiz todas as minhas contas e eu vi que para eu fazer um bolo de brigadeiro, recheado de brigadeiro, eu gasto 15. É uma receita, tá, gente? Eu gasto 15. Aí, os meus gastos invisíveis. Vamos dizer que eu cheguei ao número de 1.000. Eu não vou falar reais ou dólar, mas vamos dizer que eu cheguei ao número de 1.000. Eu cheguei ao número de 1.000. Mas eu vou colocar 1.000 no bolo? Não, gente. Vocês vão pegar isso aqui. Não, vamos lá. Para não ter que dar número quebrado. Chegou a 900. Eu vou dividir isso aqui por 30, que são 30 dias, tá? Os gastos invisíveis a gente faz assim, 900 dividido por 30, vai dar quanto, gente? Ajuda aí. Me ajuda aí, gente, para não ter que pegar a calculadora. 9 dividido por 3 dá 3. 30, dá 30, isso? 30 por dia? 30 por dia. 30 por dia. Então, 30 por dia, gente. São meus gastos invisíveis. Quantos bolos por dia eu faço? 1. Ou então eu pego, por exemplo, quantos bolos por mês eu faço? Vamos dizer que você está começando agora e você faz 5 bolos por semana. 5 vezes 4, 20. Então, vamos dizer que você faz 20 bolos por semana, 20 bolos por mês. Então, 20 dividido por 30... dá quantos bolos por dia? Ah, vamos arredondar, vai? 1 bolo por dia, vai, gente? Porque senão eu vou ficar fazendo conta até não querer mais. Então, eu faço 1 bolo por dia. 1 bolo por dia. Então, esse gasto, se eu faço 1 bolo por dia e eu tenho 30 de custo invisível, isso quer dizer que eu vou ter que colocar esse 30 no meu bolo. Então, o gasto invisível, ele é praticamente o mesmo. Se você faz 10 bolos, ele vai diminuir. Ele vai continuar o mesmo de gasto invisível, porque você vai continuar morando no mesmo lugar. Vai alterar pouquinho, água, luz, mas o resto das outras coisas continuam as mesmas. Então, aqui, esse valor no seu bolo diminui quando você aumenta a quantidade de bolo. Então, eu que tenho grande produção, o meu gasto invisível acaba sendo pequeno no meu bolo.
Mas quando você trabalha com poucos bolos no mês, o gasto invisível aumenta o preço do seu bolo, tá? Então, vamos dizer que você tem um bolo por dia, então o seu gasto invisível é 30. Aí a mão de obra. Quanto que... Muito bem. Quanto que vocês gastam aí com mão de obra? Quanto que é o salário mínimo? R$1.000? Para trabalhar 40 horas na semana. Aqui, a menina que trabalha com bolo, elas ganham de 10 a 12 por hora. Quem trabalha com bolo, a média, 10 a 12 por hora. Ela tem que fazer, no mínimo, para mim, 3 bolos por hora. Então, se ela ganha 12 por hora, eu tô falando isso aqui um meu, tá? Se ela ganha 12 por hora e ela faz 3 bolos, isso quer dizer que é $4 a mão de obra de um bolo. Gente, é mão de obra. Então, vamos lá. 30 de gasto invisível, 15 de matéria-prima, já deu 45. Vamos colocar 5 aqui de mão de obra, tá? Pra gente ficar... Então, 30, 45, já deu 50 de mão de obra. Com 50. Aí, agora o lucro. Tá? Então, isso é o tempo que ela leva em 1 hora para fazer o bolo, tá? 1 hora. Vamos dizer, não vamos dizer que ela não leva 1 hora, não. Vamos dizer que ela leva 2 horas, né? Tem massa, recheio, então é 10. É isso que a gente tem que saber, tá, gente? Você tem que saber calcular exatamente o tempo. Aí no Brasil, por exemplo, quanto que você calcula a sua hora trabalhada? Você calcula pelo salário mínimo, 2 salários mínimos, então você coloca lá quanto que você quer ganhar por hora. O salário no mês, R$2.000. Divide por 30, vai dar, sei lá, 70. Aí, daí divide pelas horas trabalhadas, então vai dar mais ou menos isso. 10 dólares por hora trabalhada. Quanto tempo se leva para fazer esse bolo? Esse bolo entre assar, tem que contar tudo, tá, gente? Entre assar, fazer recheio, montar o bolo. Quantas horas você leva? É claro que se você bate uma massa e essa massa dá para fazer 3 bolos, você está economizando tempo aí. Vocês estão entendendo? Por isso que quando você trabalha em larga escala, você ganha mais, porque você economiza o tempo. Porque ao mesmo tempo, eu tenho 4 batedeiras. É praticamente o mesmo tempo fazer as 4 batedeiras do que fazer uma, tá? Então, a gente trabalhando em escala maior, vai diminuindo os seus custos. E aí, o lucro. Então, o lucro vai ser 10%. Então, como que eu vou calcular agora aqui? 15, 30, 10 e o lucro. Então, a gente tem que somar aqui, vai dar 40, 55. Vendo que aqui do preço, né? Vamos dizer que aqui eu estou trabalhando com os 30, aqui eu estou trabalhando com menos, porque a matéria-prima custou menos, então aqui eu estou trabalhando com 15%, aqui eu estou trabalhando com 10%, vamos dizer, né? Então, 30, 45, 50. Vamos calcular o nosso lucro aqui. Quanto que eu vou
quanto que eu vou cobrar nesse, né? Quanto que eu quero ganhar nesse bolo, quanto vai ser o meu lucro nesse bolo. Então, vamos dizer que a mão de obra é 10 e o meu lucro também, tá? Vamos chutar, vai ser 10 reais, 10 alguma coisa. Então, 10, 20, 50, 65. Então, agora eu vou fazer a fórmula. O bolo custou 65. Então, eu cheguei no preço do meu bolo, tá? Eu cheguei nos 65. Eu cheguei no valor 65. Agora, eu vou verificar, porque eu coloquei os custos, eu vou verificar se o meu preço está certo. Por isso que a gente tem que marcar tudo que você gasta e determinar o seu lucro, porque agora eu vou ver se a minha fórmula está certa. Como que eu vou ver se a minha fórmula está certa? Eu cheguei no valor de 65. Então, vamos lá. Então, eu cheguei no valor de 65, que é o que vai custar o meu bolo, sem o trabalho artístico. Então, meu bolo custou 65. Então, desses 65, como você está começando agora, provavelmente você vai colocar, pelo que a gente viu lá, 25% de matéria-prima, 35% de gastos invisíveis, porque você está começando agora, então os seus gastos invisíveis são maiores, porque você faz pouco bolo. 50, 60, 70, vamos colocar aqui 30% de mão de obra. 10% o seu lucro. Então, vamos ver quanto que isso vai sair em valor. Agora, eu vou precisar da calculadora. Vamos lá, calculadora. Então, o valor é 65 vezes 25%. Deu... Vocês lembram quanto que eu tinha colocado lá? Que eu ia gastar de coisa, ó, 16 e 25. Lembra que quando eu fiz a fórmula era 15, tá? Vamos voltar aqui. 35% os gastos invisíveis. Vamos lá. 65 vezes 35%, 22,75. Tá errado aqui, porque eu tinha falado que era 30, né? Ou é 35, não lembro. Mão de obra, 30%. Então, vamos lá. 65 vezes 30%. Ó, 19,50. E 10%, 6,50. Então, ó, aqui, a mão de obra e o lucro tá um pouquinho diferente. E os gastos invisíveis, eles estão menores. Então, por exemplo, gasto invisível, se eu fizer a conta aqui, 40, ,45% vamos lá, são os gastos invisíveis do meu bolo. Vai dar 29,25. Vocês estão vendo? A gente pode mudar essa fórmula, tá, gente? Mas ela tem que bater esses 10% de lucro. Ele tem que estar aqui. Aí agora, 25, a mão de obra foi 40, 60, 70, 20, 90. Tá? Então, 20% vai ser a mão de obra. 20% dá 13. Eu tinha falado lá que era 10. E 10 de lucro. Então, aqui tá
tá razoável. Deu para entender? Isso aqui pode variar para cima, para mais ou para menos, tá? A porcentagem. Então, a minha porcentagem aqui, ela funciona um pouco diferente, mas você não pode, e veja bem, você não pode deixar de ter isso aqui, ó. Isso aqui você não pode deixar de ter. Isso aqui é o mais importante da sua empresa, tá? Isso aqui, mão de obra, não é lucro, gente. Mão de obra não é lucro. De novo, mão de obra não é lucro. Repete comigo. Mão de obra não é lucro. Entenderam? Veja bem, gente. A minha funcionária, ela só monta o bolo. O bolo vem para ela, a massa pronta, o recheio pronto, e ela vai montar esse bolo ali. Ela vai levar 1 hora para montar 3 bolos. E eu sei que monta porque eu monto em menos. Eu não sei se vocês já viram, mas às vezes eu coloco foto daquele monte de bolo de brigadeiro na mesa. Então, aquele monte de bolo de brigadeiro na mesa é feito um do lado do outro. A gente faz, dá para fazer 3 daquele em 1 hora, ó, tranquilo. Ó, veja comigo uma coisa. Nós trabalhamos com artigo de luxo. Festa é luxo, faz quem pode, tá? Então, ai, mas eu queria... Olha, gente, eu já ouvi tanto. Ai, mas eu queria fazer uma festa linda para minha filha. Porque todo mundo sonha, gente. A gente lida com o sonho das pessoas. Eu queria fazer uma festa linda para minha filha. Eu já gastei tanto com a decoração, eu já gastei tanto com a animação, eu já gastei tanto com não sei o quê. Eu não queria gastar dinheiro com bolo. Você pode dar a opção para cliente. Ah, você não quer gastar dinheiro com bolo? Então, ponha esse bolo lá. Ah, mas... Bom, então você quer esse aqui? Esse aqui é trabalho artístico. Trabalho artístico, a gente sempre tem que oferecer para o cliente o que cabe no bolso dele. Mas o que cabe no bolso dele não é o que ele quer. Então, se ele quer aquilo, ele tem que pagar o seu preço, gente. É o seu preço, é você quem põe o preço no seu produto. Ninguém mais, não é o cliente. Ah, mas a fulana de tal cobra tanto. Faz com a fulana. Tudo bem. Gente, a pior coisa que tem para uma boleira, porque o pagamento do bolo é o reconhecimento do seu trabalho. Não tem coisa mais triste e desgastante para você fazer um bolo sabendo que você não vai ganhar dinheiro. Você trabalha assim, ai meu Deus, por que é que eu cobrei esse bolo dessa cliente? Ai meu Deus do céu, o trabalho que vai me dar. É melhor você não fazer. É melhor você falar, olha fulana, me desculpa, mas não dá para fazer. Do que você fazer desse jeito. Muitas vezes eu prefiro não fazer. Eu e a Dani Couto, a gente vive falando disso. Não, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer. Sabe por quê? Porque eu posso não ganhar, gente, entre aspas, ganhar aquele dinheiro, porque na verdade não vai ser ganhar, tá? Você vai estar pagando para ela levar um bolo, tá? Você vai estar pagando para ela levar um bolo. Então, é 1000 vezes preferível você não ganhar aquele dinheiro e ter um tempo com a família. Ou, quem sabe, não pegar aquele bolo e lá na frente aparece uma cliente que vai pagar o preço justo. E aí você vai estar lotada, não vai poder, porque você já se responsabilizou com aquele bolo, que você não vai ganhar dinheiro. Vocês entenderam? Gente, vocês têm que entender que o pagamento é a recompensa. O pagamento, isso aqui, ó, é a recompensa do seu trabalho. Isso aqui paga o que você gastou. Isso aqui paga o que você vai gastar o mês inteiro. Isso aqui paga o que você trabalhou na hora. A sua hora trabalhada. A sua recompensa tá aqui, ó. O que você vai ficar feliz de fazer tá aqui, ó.
o que vai te botar um sorriso no rosto, o que vai poder você comprar a bolsa que você quer, o sapato que você quer, ou fazer a viagem que você quer, aqui, ó. Se você não tiver isso aqui, ó, você não vai ter recompensa pro seu trabalho. É melhor você ser funcionária de alguém, porque aí você ganha só o salário, não tem esse gasto, não tem aquele outro gasto. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu tenho vivenciado na minha empresa, desde que a minha empresa se tornou, né, empresa, desde que eu deixei de ser boleira de dentro de casa. Isso aconteceu no ano de 2010. Em 2010 eu passei a ser uma empresa constituída. E quando eu passei a ser uma empresa constituída, eu estava repetindo os mesmos erros que eu fazia sendo em casa e eu não estava vendo dinheiro. E aí eu entendi que eu estava fazendo errado, porque mesmo em casa eu deveria estar fazendo isso aqui e não fiz. Então eu espero que vocês tenham gostado.